Boa tarde. Com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal cumprem hoje mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na organização de atos antidemocráticos. Os detalhes da Operação Lume, como foi batizada, é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal forma maioria contra a retirada do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. Abraham Weintraub é investigado no inquérito das fake news por ter ofendido os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministra do Superior Tribunal de Justiça nega mandado de segurança que pedia afastamento do presidente da Fundação Palmares. E ainda, ministro Edson Fachin completa hoje 5 anos de Supremo Tribunal Federal. Herdou a relatoria do processo sobre um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, a Operação Lava Jato. A terça-feira começou com mais uma operação da Polícia Federal. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agentes cumprem mandados de busca e apreensão no inquérito que investiga atos antidemocráticos. O objetivo da ação de hoje é apurar a origem de recursos, estrutura e financiamento de grupos suspeitos de prática de atos contra a democracia. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços residenciais e comerciais ligados a 21 pessoas no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito no dia 20 de abril para investigar movimentos de grupos que se manifestam contra a democracia nos últimos meses em todo o país. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Uma linha de apuração é que os investigados teriam agido articuladamente com agentes públicos que detêm prerrogativa de foro no STF para financiar e promover atos que se enquadram em práticas tipificadas como crime pela Lei de Segurança Nacional. Entre os alvos estão o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, um publicitário e um empresário ligados ao partido Aliança pelo Brasil, legenda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende criar. Segundo o Ministério Público Federal, com os envolvidos foram encontrados indícios de participação na realização de manifestações, nas quais foram reclamadas medidas como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Os mandados fazem parte do mesmo inquérito que resultou na prisão ontem de Sara Giromini e outras 5 pessoas. Sara é integrante do grupo armado autodenominado 300 do Brasil. Ela cumpre prisão temporária na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília, por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal e de participar de movimentos antidemocráticos. No último fim de semana, grupos antidemocráticos dispararam fogos de artifícios contra a sede do Supremo na Praça dos Três Poderes. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pediu para que a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, além do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito de atos antidemocráticos no Supremo, investiguem a participação direta ou indireta, inclusive de financiamento desses grupos, para que sejam punidos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a retirada do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do chamado inquérito das fake news. 6 ministros votaram contra o pedido. O julgamento ocorre no plenário virtual. Os ministros do STF julgam o habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Abraham Weintraub é investigado no inquérito das fake news por ter ofendido os ministros do Supremo Tribunal Federal durante uma reunião do governo no dia 22 de abril. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, entendeu que o habeas corpus não é o instrumento adequado para pedir que Weintraub seja retirado do inquérito. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello acompanharam o voto do relator.
O caso começou a ser analisado pelo plenário da Corte na última sexta-feira. O plenário virtual permite que os ministros enviem os votos eletronicamente dentro de 6 dias. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Luiz Fux ainda não se manifestaram. Daqui a pouco tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Quem traz todos os detalhes para a gente das pautas de julgamento é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na pauta da primeira turma, contam mais de 20 processos previstos para serem analisados. Entre eles, está a retomada do julgamento de um recurso apresentado pelo Banco do Brasil. Ele questiona uma decisão da Justiça do Trabalho sobre a possibilidade de escriturários de nível médio exercerem funções de nível superior apenas com fundamento nas normas internas do banco, sem a necessidade de concurso público. Ainda sobre esse tema, concurso público, está um recurso apresentado pelo Estado do Piauí contra a ocupação de cargos em comissão no Ministério Público Estadual por pessoas nomeadas após a Constituição Federal de 1988 e que realizam atividades típicas de cargos que só podem ser assumidos por concurso público. O ministro Luiz Fux deve apresentar o voto vista no recurso apresentado pela Companhia Energética de Minas Gerais, alegando que a Justiça do Trabalho violou uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a responsabilidade da concessionária de energia elétrica na quitação dos débitos trabalhistas que não foram pagos a uma terceirizada. Já na segunda turma, o destaque são as ações penais envolvendo políticos. O Supremo deve analisar o pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha, argumentando que deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. E também o pedido de condenação do ex-senador Waldir Raupp e seus ex-assessores parlamentares. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal de terem praticado crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro para financiamento da campanha de reeleição ao Senado em 2010. Dos 7 processos que estão previstos para análise, há também um que apura crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também organização criminosa, envolvendo a BR Distribuidora, que é a subsidiária da Petrobras e foi investigada na Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação do deputado Vanderlei Ber e mais 2 réus. Os ministros devem também concluir o julgamento do pedido do senador Humberto Costa contra a decisão do ministro Edson Fachin, que determinou o envio do inquérito em que o parlamentar é investigado por recebimento de valores ilícitos destinados ao financiamento de sua campanha eleitoral para a 13ª Vara Federal de Curitiba. E no próximo bloco, os 5 anos de Edson Fachin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu volto já. A Constituição Federal de 88 garantiu a esses trabalhadores, elevando ao plano constitucional esses direitos, um arcabouço jurídico necessário para o desenvolvimento das atividades, laborais e principalmente para as relações de trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir hoje sobre o cálculo da distribuição aos partidos políticos dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que também é conhecido como Fundo Eleitoral. Com foco nas eleições municipais de 2020, as casas legislativas foram oficiadas e prestaram informações sobre o tamanho das bancadas para cálculo dos valores do fundo a serem distribuídos a cada um dos partidos políticos. Mas o cálculo do montante se tornou complexo por conta dos novos parâmetros de distribuição de recursos e da cláusula de desempenho, que abriu a possibilidade de incorporação ou fusão de partidos que não alcançaram os critérios de desempenho estabelecidos. Essa questão será analisada pelo plenário da Corte Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma reunião virtual para tratar das eleições municipais deste ano. E quem tem os detalhes e conversa com a gente ao vivo, agora direto lá do TSE, é a repórter Daniela Ramalho. Oi, Dani, boa tarde para você.
Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Rafaela. Pois é, esse ano tem eleições municipais e, claro, esse tema tem sido bastante debatido aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Desde que tomou posse como presidente aqui no TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso tem conversado bastante sobre essa questão da epidemiologia, com epidemiologistas, biólogos, sobre esse assunto. E muito se fala também, Rafa, no adiamento das eleições. E a decisão sobre isso é sim de responsabilidade do Congresso Nacional. Por isso, hoje, nessa conversa, foram convidados, além dos especialistas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também participou da conversa o vice-presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, e líderes de partidos na Câmara e no Senado. O consenso nessa reunião é sim para o adiamento das eleições, mas as datas ainda não foram definidas. Muito se falou em 15 de novembro, que além de ser feriado, cai num domingo para o primeiro turno, e também 6 de dezembro para um segundo turno, mas outras datas também foram sugeridas. Outra sugestão foi aumentar o número de colégios eleitorais, mas isso, claro, vai depender da quantidade de urnas eletrônicas. São 5.570 municípios que vão às urnas este ano e, como disse o presidente Barroso, é tomar decisões em momentos de indecisão. Rafaela, com você. É isso aí, Dani. Muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde mais uma vez. E hoje, 16 de junho, o ministro Edson Fachin completa 5 anos como magistrado no Supremo Tribunal Federal. Veja agora a trajetória dele na reportagem de Viviane Novaes. Gaúcho, 62 anos, um dos mais recentes ministros da mais alta corte do país. Há 5 anos, Edson Fachin tomava posse no Supremo Tribunal Federal. Declaro bem fielmente cumprir os deveres do encargo e da justiça. Edson Fachin nasceu na pequena cidade de Rondinha, no Rio Grande do Sul. É filho de um agricultor e de uma professora. Ainda criança, se mudou com a família para o interior do Paraná. Estudou Direito em Curitiba, na Universidade Federal. Pai de 2 filhas, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem pós-doutorado no Canadá. Começou como advogado na capital paranaense. Foi procurador do Estado. Em 1991, se tornou professor na universidade onde se formou. Colaborou no Senado para a elaboração do Código Civil Brasileiro e fez parte da Comissão do Ministério da Justiça sobre a reforma do Poder Judiciário. Discreto, ele evita polêmicas. Para juristas, é um magistrado que equilibra o rigor na aplicação técnica com habilidade no trato pessoal. Apesar da sua severidade no trato das questões penais, a seriedade do seu trabalho e a gentileza do seu trato pessoal fizeram-no admirado e caro a todos nós advogados. Sua Excelência combina maravilhosamente bem equidistância das partes processuais e interessados processuais, independência política, autonomia técnica, precisa cognição do direito que ele tem interpretado e aplicado, sem ficar jamais aquém das respectivas potencialidades normativas, além de uma incansável capacidade de trabalho, apuradíssimo senso de institucionalidade, enfim, além dessa insuperável simpatia pessoal e também insuperável cortesia pessoal, tudo isso a fazer de Sua Excelência um exemplar, um paradigmático magistrado brasileiro. O ministro Edson Fachin assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa e com a morte do ministro Teori Zavascki num acidente de avião em 2017, herdou a relatoria do processo sobre um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, a Operação Lava Jato. A operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso.
Edson Fachin também é ministro no Tribunal Superior Eleitoral. Assumiu como substituto em junho de 2016 e em 2018, ano de eleição presidencial, tomou posse como ministro efetivo. A sua companhia, a mim e ao ministro Luiz Roberto, será preciosa na condução das eleições que se avizinham. Hoje é vice-presidente da mais alta corte eleitoral do país. Foi uma posse diferente, por videoconferência, por causa do distanciamento social provocado pela pandemia de coronavírus. No Supremo Tribunal Federal, é relator de outro caso de grande repercussão, a ação que questiona a validade do inquérito que investiga fake news e ofensas aos ministros da Suprema Corte. No voto, mais uma vez, ele fez história. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. 5 anos de uma trajetória brilhante já aqui no Supremo Tribunal Federal. E você vai ver a seguir, Justiça Militar decreta a prisão de 8 PMs que foram filmados torturando jovem em São Paulo. Os detalhes em instantes. Até já. A Constituição da República de 1988 é uma Constituição voltada para o povo, voltada para o cidadão. Dentre os seus princípios fundamentais, podemos citar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ministra do Superior Tribunal de Justiça nega mandado de segurança que pedia afastamento do presidente da Fundação Palmares. As informações com Marina Campos. O pedido de afastamento foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. A alegação é de incompatibilidade entre as condutas do atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e as funções da entidade. De acordo com o partido, não seria admissível a permanência na direção da fundação de uma pessoa que negue a existência do racismo e se posicione de modo contrário aos instrumentos de redução da desigualdade racial. No mandado é alegado ainda a omissão do ministro-chefe da Casa Civil, que manteve Sérgio Camargo no comando da fundação, mesmo após um discurso polêmico divulgado na imprensa, onde Sérgio teria proferido ofensas contra pessoas negras. Mas, para a ministra Regina Helena Costa, não ficou demonstrado que o partido pediu formalmente o afastamento ou qualquer outra providência e que a resposta tenha sido uma recusa injustificada. A ministra também enfatizou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, não sendo essa via judicial adequada nos casos em que há incerteza sobre os fatos alegados. Em São Paulo, a Justiça Militar decretou a prisão de 8 PMs filmados torturando o jovem e ameaçando a comunidade. A ocorrência foi no último sábado, durante a madrugada, na Rua das Flores, no Jardim Fontales, que fica no Jaçanã, zona norte da cidade de São Paulo. O vídeo das agressões foi divulgado na internet. Nas imagens é possível ver os PMs agredindo o jovem com socos, chutes e golpes de cacetetes. Enquanto é espancado, o jovem fala que é trabalhador, que foi buscar a namorada e que não estava fazendo nada. Um tenente, um sargento e 6 soldados foram presos nesta segunda-feira, após pedido da Corregedoria da Polícia ser aceito pela Justiça Militar. O Ministério Público se manifestou de forma favorável às prisões que têm prazo indeterminado. Ao tomar a decisão, o juiz afirmou que se os PMs fossem mantidos em liberdade, a credibilidade da polícia seria abalada e geraria sentimento de impunidade. Depois de ser agredido, o jovem foi levado para a delegacia. Os policiais afirmaram no boletim de ocorrência que o homem teria corrido ao ver a viatura e teria resistido à prisão.
Quando soube das imagens das agressões, o delegado registrou um novo boletim contra 2 PMs, alegando tortura e falso testemunho. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, boa tarde para você e até amanhã.